Em apenas um único dia, a vida de um homem mudou drasticamente. Jó perdeu toda a sua riqueza, seus 10 filhos morreram e até sua saúde lhe foi tirada. Consegue imaginar uma situação pior? Mas é aí que entra o ponto mais surpreendente. Em vez de se revoltar contra Deus, Jó se ajoelhou e adorou. Parece loucura, não é? Mas essa não é apenas uma antiga narrativa bíblica. É uma história com um segredo poderoso, capaz de transformar totalmente a forma como você lida com seus desafios. Antes de mergulharmos na parte mais intensa, precisamos entender quem era esse homem. A Bíblia nos apresenta Jó como alguém muito especial na terra de Uz. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era conhecido por sua retidão e temor sincero ao Senhor. Mas ele não era apenas piedoso, era também extremamente próspero. Segundo as Escrituras, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e centenas de outros animais. Hoje, ele seria um autêntico milionário. Sua vida familiar era igualmente abençoada. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas que celebravam juntos em banquetes harmoniosos. Após cada festa, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles, por precaução, caso tivessem pecado em pensamento. Jó parecia ter tudo: riqueza, saúde, família feliz e o respeito de todos. Aparentemente nada abalaria sua estabilidade, mas ele não sabia que uma reviravolta espiritual estava prestes a acontecer. Certo dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava Satanás. Esse momento solene era de prestação de contas. Deus, conhecendo o coração do acusador, perguntou: "De onde vens?" Satanás respondeu com indiferença que rodeava a terra. Então o Senhor exaltou a fidelidade de Jó como um exemplo de verdadeira devoção. Mas o acusador lançou um desafio ousado: "Toca em tudo o que ele possui e verás se ele não blasfema contra ti na tua face." Confiante na integridade de Jó, Deus respondeu que tudo o que ele tinha estava no poder de Satanás, contanto que não estendesse a mão contra o próprio Jó. O inimigo saiu decidido a provar que a fé de Jó dependia apenas das bênçãos. Era o início de uma batalha espiritual invisível pela alma de um homem que se tornaria símbolo de perseverança. Tudo começou num dia comum, enquanto Jó talvez refletisse sobre suas responsabilidades, quando um servo entrou pálido e assustado. O primeiro mensageiro trouxe o caos. Os sabeus atacaram, levaram os animais e mataram os servos. Antes que Jó assimilasse a notícia, outro surgiu. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas. A dor era crescente. Um terceiro homem chegou ofegante avisando que os caldeus levaram os camelos e mataram mais servos à espada. Jó já havia perdido quase todo o seu patrimônio material em minutos. Mas o golpe mais cruel e devastador de todos ainda estava por cruzar a sua porta. Um quarto mensageiro entrou visivelmente abalado e, com a voz embargada, deu a notícia final. Enquanto seus filhos banqueteavam, um vento forte do deserto atingiu a casa e ela desabou sobre todos. Todos morreram. Em poucos minutos, Jó perdeu bens, animais e seus 10 filhos. A dor era indescritível. Nenhum pai está preparado para enterrar seus filhos, mas a reação de Jó diante da tragédia foi surpreendente. Ele se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e adorou. Prostrado com o rosto em terra, ele declarou: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo em meio à dor mais aguda, Jó não pecou, nem lançou culpa sobre Deus. Ele permaneceu firme, reconhecendo que tudo o que possuía era um presente divino e que, mesmo na perda, o Senhor ainda era digno de adoração. No céu, um segundo encontro aconteceu e Satanás se apresentou novamente diante do Criador.
Deus voltou a exaltar a integridade de Jó. Ainda conserva sua integridade apesar de tudo. Mas Satanás, insistente, lançou um desafio ainda mais cruel. Pele por pele. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Com permissão divina para tocar na saúde, mas poupar a vida, Satanás atingiu Jó com feridas dolorosas que cobriam seu corpo dos pés à cabeça. O homem respeitado agora sentava-se em cinzas, raspando-se com cerâmica para aliviar a agonia. Nesse momento de angústia, a dor emocional veio de quem ele menos esperava. Sua esposa, também dilacerada, disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela não falava por maldade, mas por puro desespero ao ver o marido naquele estado. Mas Jó, destruído por fora e por dentro, respondeu com sabedoria: receberemos de Deus o bem e não receberemos também o mal? Ele compreendia que não se pode amar a Deus apenas nos dias ensolarados da vida. A verdadeira fé não depende de dias ensolarados. Ela se revela quando as nuvens escuras cobrem o céu e as tempestades parecem não ter fim. Foi exatamente nesse cenário que Jó se encontrou, devastado em todas as áreas da vida. Quando as notícias sobre a tragédia se espalharam, 3 dos seus amigos mais próximos decidiram ir ao seu encontro. Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Eram homens sábios e influentes, que conheciam Jó de longa data e o respeitavam. Quando se aproximaram da casa, a cena que presenciaram os deixou sem chão. Jó, coberto de chagas e sentado em cinzas, era irreconhecível. O choque foi tão grande que eles rasgaram as próprias roupas em sinal de profundo lamento e lançaram pó sobre suas cabeças. Então, sentaram-se ao seu lado em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Nenhum deles disse uma só palavra, pois viam que a dor de Jó era excessivamente grande. Eles estavam ali como verdadeiros amigos. Às vezes, a presença silenciosa é o maior consolo que se pode oferecer. Ao final dos 7 dias, Jó quebrou o silêncio com um clamor angustiado. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejando que aquele dia jamais tivesse existido e que a morte o tivesse alcançado ainda no ventre materno. Em suas palavras, Jó expressava um desejo intenso de estar em paz, longe de tamanha dor. Ele não fingia ser forte. Ele rasgava sua alma diante do vazio e da escuridão que o cercavam. Após o lamento de Jó, o silêncio dos amigos acabou. Elifaz, Bildade e Zofar sentiram-se impelidos a tentar explicar o sofrimento do amigo com base em suas próprias visões de mundo. O que começou como empatia, logo se transformou em longos discursos repletos de suposições e acusações veladas. Elifaz foi o primeiro a falar, com um tom de autoridade. Ele sugeriu que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado, pois, segundo sua lógica, Deus não pune o inocente. Elifaz aconselhou Jó a aceitar a dor como uma correção divina. Jó, porém, respondeu com um lamento carregado de amargura. Ele descreveu sua tristeza como mais pesada que a areia dos mares, um fardo esmagador. Demonstrou frustração com a insensibilidade dos amigos, para quem aquelas explicações pareciam mais um julgamento do que consolo. Jó sentia que estava sendo caçado por Deus sem motivo, e as palavras de Elifaz só aumentavam o peso de sua ferida emocional. Bildade de Suá tomou a palavra e foi ainda mais duro. Ele sugeriu diretamente que os filhos de Jó haviam morrido por causa de seus próprios pecados, insinuando que a tragédia era um acerto de contas divino. Bildade apoiava-se fortemente na tradição. Os justos prosperam e os ímpios caem. Para ele, se Jó fosse puro e reto, Deus já o teria restaurado. Jó respondeu reafirmando sua inocência, mas reconheceu que nenhum ser humano pode ser perfeitamente justo diante do Senhor.
Então veio Zofar, o mais impetuoso de todos. Com palavras duras, acusou Jó de falar demais e disse que Deus estava sendo até misericordioso, pois o castigo que ele merecia era ainda maior. Zofar afirmou que havia pecados escondidos na vida de Jó e que ele precisava se arrepender sinceramente para ter um futuro brilhante. A resposta de Jó foi honesta e ácida. Ele criticou os amigos por sua falta de empatia, chamando seus discursos de ventos vazios que não ajudavam. Jó reconhecia a soberania de Deus, mas não compreendia por que os ímpios muitas vezes prosperavam enquanto ele sofria. Mesmo em meio à confusão mental, ele mantinha firme sua posição. Ele era inocente de qualquer crime que justificasse tal desgraça. Jó expressou o desejo de apresentar sua causa diretamente diante de Deus, como quem busca uma audiência em um tribunal celestial. Seu clamor era por compreensão, pois os amigos que vieram consolá-lo tornaram-se acusadores. O debate seguiu em ciclos. Elifaz voltou a falar, agora de forma mais severa, acusando Jó de minar o temor a Deus ao questionar a justiça divina. Ele descreveu de forma vívida as calamidades que aguardam os malfeitores, insinuando que Jó deveria refletir sobre seus atos ocultos. Jó, sentindo-se abandonado por todos e até por Deus, descreveu a solidão que o cercava. No entanto, em meio à maior escuridão, ele soltou uma das frases mais poderosas de fé da história. Com voz embargada, mas firme, Jó declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Essas palavras revelavam uma esperança inabalável. A certeza de que, mesmo sem respostas imediatas e mesmo que ele morresse naquele estado, Deus era justo e se manifestaria no tempo certo. Jó não confiava no que via, mas em quem ele conhecia. Ele se agarrava à justiça divina quando toda a justiça humana e o apoio dos amigos haviam desaparecido. Zofar, o mais impetuoso dos três, não suportou o silêncio e retomou a palavra com fúria. Ele pintou um quadro aterrorizante sobre o destino final dos perversos, afirmando que a alegria do ímpio é curta e sua destruição inevitável. Mais uma vez, ele tentou enquadrar Jó nesse grupo, insistindo que sua dor era a prova irrefutável de sua impiedade. Para Zofar, o universo era uma máquina simples de causa e efeito, onde não havia espaço para o sofrimento de um inocente. Jó, porém, respondeu com uma sabedoria que desmontava a lógica dos amigos. Ele os convidou a olhar para a realidade nua e crua. Muitos malfeitores prosperam, envelhecem com saúde e veem seus filhos crescerem em segurança. Esse fato, segundo Jó, demonstrava que a justiça de Deus não é totalmente revelada nesta vida. Ele reafirmou que não havia cometido injustiças e condenou seus amigos por serem consoladores miseráveis, que julgavam sem conhecer os fatos. Em sua última tentativa, Elifaz subiu o tom da acusação de forma cruel. Ele acusou Jó diretamente de pecados sociais graves, dizendo que ele havia oprimido os pobres e explorado os necessitados em seus dias de glória. Ele instou Jó a se reconciliar com o Todo-Poderoso, prometendo que, se houvesse arrependimento, a prosperidade voltaria. Elifaz defendia uma visão onde toda dor era sinal de culpa. Ele não aceitava que Deus pudesse ter propósitos além da punição. Jó continuava determinado em sua busca por respostas reais, não por fórmulas religiosas. Ele expressou o desejo sincero de apresentar seu caso diante do tribunal de Deus, declarando que, se tivesse a chance de falar, sua inocência seria provada. Com uma coragem impressionante, Jó questionou a distribuição do sofrimento no mundo, destacando que muitos justos enfrentam provações enquanto malfeitores vivem impunes. Sua frustração era a de quem ama a Deus, mas não o entende.
Bildad respondeu com uma fala breve, porém incisiva e carregada de peso. Ele reiterou a santidade e a pureza absoluta de Deus, afirmando que diante de tamanha majestade, nenhum ser humano, por mais correto que parecesse, poderia ser considerado puro. A mensagem era de que a distância entre a perfeição divina e a imperfeição humana era um abismo intransponível. Ele tentava esmagar a esperança de Jó de ser justificado, tratando a humanidade como algo insignificante. Jó, no entanto, refutou essa ideia com uma resposta marcada por eloquência e profunda reverência. Ele descreveu a grandeza e o mistério do Criador com palavras poderosas, reconhecendo que a soberania de Deus sustenta cada átomo da criação. Ainda assim, o mistério de sua dor pessoal o consumia. Como tamanha grandeza poderia permitir tamanha injustiça contra um servo fiel? Jó fez uma defesa vigorosa de sua honra, listando suas boas ações e sua retidão de caráter. Ele insistia com todas as suas forças. Não havia pecado oculto em minha vida que justificasse a dor que estou enfrentando. Enquanto o impasse entre Jó e os três amigos parecia não ter fim, um novo personagem, que assistia a tudo em silêncio, decidiu finalmente se levantar. Era Eliú, filho de Baraquel. Até aquele momento, ele havia respeitado a idade e a experiência dos mais velhos, mas o que ouviu o deixou indignado. Eliú sentiu que a verdadeira sabedoria faltava ali. Com o coração inflamado, Eliú iniciou seu discurso reconhecendo o valor da experiência, mas deixou claro que a verdadeira sabedoria vem do Espírito de Deus. Ele explicou que esperou pacientemente enquanto os anciãos falavam, mas agora se sentia compelido a compartilhar uma visão nova. Eliú não veio para acusar Jó de crimes ocultos, mas para corrigir sua atitude de tentar se justificar acima de Deus. Ele trouxe um ar fresco de renovação para aquele debate cansado. Eliú apresentou uma visão transformadora sobre o sofrimento. Afirmou que Deus é justo e que a dor nem sempre é castigo. Pode ser um instrumento de correção e instrução. Ele desafiou Jó a considerar que Deus poderia estar usando aquela provação como um alerta, um meio de protegê-lo de um orgulho futuro ou de levá-lo a uma compreensão mais profunda da fé. Para Eliú, o sofrimento de um justo não era uma falha na justiça de Deus, mas um processo de ensino divino. Eliú enfatizou que os caminhos do Senhor são insondáveis e sua justiça perfeita. Deus nunca age de maneira errada e sempre há um propósito maior oculto por trás de tudo o que ele permite. Ele aconselhou Jó a não se concentrar em questionar a justiça divina, mas em aprender com o processo. Enquanto Eliú falava com paixão sobre a majestade de Deus, que controla os raios e as nuvens, o céu começou a escurecer. O ambiente estava sendo preparado para o encontro final. Eliú continuou enfatizando a importância da humildade diante da soberania divina. Ele encorajou Jó a aceitar que aquele momento difícil poderia estar sendo usado para purificá-lo e levá-lo a um novo nível de intimidade com Deus. No encerramento de seu discurso, Eliú pediu que todos considerassem que os propósitos de Deus frequentemente estão além da compreensão humana imediata. Mal ele terminou de falar, a terra tremeu e o próprio Deus respondeu do meio de um redemoinho. A voz de Deus veio com uma manifestação poderosa e majestosa, que marcou o ponto de virada definitivo na história. Mas, ao contrário do que Jó esperava, o Criador não lhe deu respostas diretas sobre suas perdas. Em vez disso, o desafiou a refletir sobre a grandeza do universo. Deus começou com uma pergunta cortante: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Era o início de um confronto que revelaria a Jó a sua própria limitação humana. Prepare-se como homem, eu te perguntarei, e tu me ensinarás, disse o Senhor. A partir daí,
Deus iniciou uma série de perguntas retóricas sobre a fundação do mundo. Ele questionou Jó sobre onde ele estava quando os alicerces da terra foram lançados e quem havia medido seus limites. Deus perguntou sobre quem assentou a pedra angular do planeta enquanto as estrelas da alva cantavam juntas. Jó, que queria um tribunal, agora se via diante do engenheiro de toda a existência. O questionamento divino seguiu pelos mistérios da natureza. Deus falou sobre o controle dos mares, a origem da luz, os reservatórios de neve e o granizo. Ele mencionou a aurora, o curso das constelações e o comando sobre as chuvas e os relâmpagos que cortam o céu. Cada pergunta de Deus servia para mostrar a Jó que, se ele não conseguia compreender ou controlar os processos básicos da criação física, como poderia ele pretender julgar a justiça moral e os planos eternos? Deus então passou a falar sobre o reino animal para mostrar sua providência. Ele perguntou a Jó se ele poderia caçar a presa para a leoa ou saciar a fome dos leõezinhos. Descreveu a liberdade dos animais selvagens, como o asno montês e o íbex, que vivem fora do domínio humano. Mencionou o avestruz, que corre com força surpreendente, e o cavalo de guerra, que enfrenta a batalha com coragem. Cada criatura era uma evidência viva de uma sabedoria que opera sem ajuda do homem. Para elevar a revelação a um nível ainda mais profundo, Deus apresentou duas criaturas lendárias e enigmáticas, o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth foi descrito como uma criatura colossal e imponente, criada por Deus com uma força física que ser humano nenhum poderia conter. O Leviatã, feroz, invencível e coberto de escamas impenetráveis, representava uma força terrível que ninguém ousa enfrentar. Essas figuras simbolizavam realidades que fogem totalmente ao controle humano. Deus estava dizendo a Jó de forma clara: você não compreende, nem pode controlar estas criaturas da terra e do mar, quanto menos os meus propósitos espirituais. O impacto dessas palavras foi avassalador. Jó, que antes defendia sua causa com vigor, agora se sentia pequeno diante de tamanha glória. Ele percebeu que sua visão era como um grão de areia diante de um oceano de sabedoria. A resposta de Deus não trouxe explicações sobre a dor, mas trouxe a visão de quem Ele é. Totalmente transformado e humilhado pela revelação, Jó finalmente falou. Ele se curvou diante do Criador e declarou com sinceridade: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu que havia falado sobre coisas que não compreendia, sobre maravilhas que estavam muito além do seu conhecimento limitado. Ele admitiu que tentava explicar o sofrimento com base em uma lógica humana pequena, ignorando a vastidão dos desígnios de Deus. Jó relembrou as palavras que Deus lhe dissera no redemoinho e respondeu com um arrependimento profundo. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa foi a verdadeira virada na vida de Jó. Ele passou de um conhecimento teórico sobre o Senhor para uma experiência íntima. Através da dor e da fala divina, Jó foi conduzido a um lugar de humildade onde a presença de Deus bastava, mesmo sem respostas. Na cultura da época, o pó e a cinza simbolizavam luto e total quebrantamento. Jó reconhecia que havia falado precipitadamente sobre o que estava além de sua compreensão. Esse momento de arrependimento não era pelo pecado que os amigos o acusavam, mas pela ousadia de questionar a justiça do Criador. Mesmo sem entender os caminhos de Deus, Jó aprendeu que podia confiar plenamente em sua soberania. O coração do servo estava agora pronto para o que viria a seguir: a restauração. O momento de arrependimento de Jó foi o verdadeiro ponto de virada. Após tantos dias de angústia, dúvidas e acusações injustas, ele finalmente encontrou uma nova profundidade de fé e submissão.
Mesmo sem entender todos os caminhos de Deus, Jó aprendeu que podia confiar plenamente na justiça e na soberania do Senhor. A tempestade no céu havia passado, mas a justiça divina ainda precisava ser feita na terra em relação àqueles que falaram em nome de Deus de forma errada. Após responder a Jó, o Senhor virou-se para os 3 amigos. A voz divina, agora carregada de autoridade e julgamento, dirigiu-se a Elifaz, o temanita. Deus declarou: "A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó." Essa repreensão foi um choque. Aqueles que se consideravam defensores de Deus foram expostos como homens arrogantes que julgaram o que não conheciam, enquanto o sofredor foi validado. A repreensão divina destacou algo poderoso. Mesmo com seus lamentos, dúvidas e protestos, Jó manteve uma integridade essencial e foi honesto diante de Deus. Ele não fingiu uma piedade que não sentia, ele rasgou sua alma. Já seus amigos, mesmo usando palavras teologicamente organizadas, falaram com arrogância e falta de amor. Eles tentaram encaixar Deus em uma caixa de regras humanas e, por isso, o Senhor exigiu que eles buscassem o perdão através daquele que eles humilharam. Deus então instruiu Elifaz e os outros: "Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós." O Senhor deixou claro que a restauração deles dependia da oração de Jó. "O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a oração, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia." Era uma lição de humildade para os sábios. Eles precisavam da intercessão do homem que haviam chamado de pecador para serem aceitos por Deus. Elifaz, Bildade e Zofar obedeceram prontamente. Eles trouxeram os sacrifícios como o Senhor havia ordenado, reconhecendo que sua sabedoria humana havia falhado miseravelmente. Jó, em um gesto de perdão e intercessão, colocou as mãos sobre o altar e orou por cada um deles. Essa oração foi aceita por Deus, demonstrando não apenas a restauração da amizade entre eles, mas a grandeza do coração de Jó. Mesmo ferido pelas palavras deles, Jó escolheu o caminho do perdão. A intercessão de Jó nos mostra que a verdadeira fé vai além da dor pessoal. Ela transforma o caráter e ensina a amar até aqueles que nos feriram no momento de maior vulnerabilidade. A restauração de Jó começou por dentro, com o perdão. E foi exatamente após Jó orar pelos seus amigos que algo extraordinário aconteceu. A Escritura diz que o Senhor virou a sorte de Jó. A partir daquele ato de amor e obediência, a maré de tragédias que o afogava começou a recuar. Deus não apenas restaurou o que Jó tinha, mas o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes da provação. Foi uma demonstração pública de que a fidelidade de Jó nunca foi em vão. Seus irmãos, irmãs e todos os que o conheciam anteriormente vieram até ele. O isolamento de Jó acabou. Eles comeram com ele em sua casa, consolaram-no e o reconfortaram por todo o mal que o Senhor havia permitido que passasse. A comunhão familiar foi restabelecida com alegria. Cada um dos seus visitantes lhe ofereceu uma moeda de prata e um anel de ouro, como sinal de honra e celebração por sua restauração. Esses presentes simbólicos marcaram o recomeço de sua fortuna. A bênção de Deus foi tão abundante que Jó passou a possuir 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. O homem que sentava nas cinzas agora voltava a ser a maior referência de prosperidade em todo o Oriente, mas com um coração muito mais grato. Mas a restauração não foi apenas material. Deus também lhe deu novamente 7 filhos e 3 filhas, preenchendo o vazio deixado pela perda. A Bíblia faz questão de destacar a beleza das filhas de Jó, Gemima, Késia e Queren-Hapuk. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão belas como elas. Jó
transformado pela experiência da dor e da graça, deu-lhes herança juntamente com seus irmãos. Um gesto de generosidade incomum para os costumes daquela época antiga. A vida de Jó após a tempestade foi marcada por um longo período de paz e prosperidade. Ele viu seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos até a quarta geração. A ferida que parecia eterna tornou-se uma cicatriz de honra. Jó viveu 140 anos após a sua restauração, morrendo velho e farto de dias. Sua história atravessou milênios para nos ensinar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle, tecendo um propósito maior que não podemos ver. A trajetória de Jó nos ensina que o sofrimento não é o destino final, mas muitas vezes um corredor escuro que nos leva a uma luz muito mais brilhante. Jó não era apenas um homem que suportou a dor. Ele foi um homem que permitiu que a dor o transformasse. Ele começou a história conhecendo a Deus por tradição e religiosidade, mas terminou a sua jornada conhecendo o Criador por experiência direta. A maior riqueza que Jó recebeu não foram os camelos, mas a visão do Senhor. Mesmo sem entender os motivos da sua dor, Jó escolheu confiar. Sua fé não se baseava nas bênçãos recebidas, mas na imutabilidade do caráter de Deus. Ele nos mostrou que é possível adorar no meio das ruínas e manter a integridade quando todos os apoios humanos desabam. Talvez hoje você esteja vivendo suas próprias provações, sentindo-se em cinzas como Jó. Mas a história dele nos garante que o silêncio de Deus não significa ausência, mas sim que algo novo está sendo gerado. Muitas vezes queremos respostas lógicas para as nossas lutas, mas Deus nos oferece algo muito maior: sua presença. Jó nunca recebeu um relatório detalhado sobre a conversa entre Deus e Satanás no céu. Ele nunca soube o porquê técnico da sua provação. No entanto, ele recebeu a revelação de quem estava no controle. Quando entendemos quem Deus é, os nossos porquês perdem o peso diante da certeza de que o juiz de toda a terra sempre agirá com justiça e amor perfeito. A história de Jó também serve como um espelho para as nossas amizades. Ela nos alerta para não sermos como Elifaz, Bildade e Zofar, que tentaram explicar o sofrimento alheio com julgamentos e fórmulas prontas. A verdadeira amizade sabe silenciar e chorar junto. Deus honrou Jó, não porque ele foi perfeito em suas palavras, mas porque ele foi honesto em seu lamento. A honestidade diante do Criador é o primeiro passo para a cura emocional e para a restauração da alma cansada. O segredo de Jó, que prometemos revelar, é este: quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo, você deve confiar no que Ele é. A fé de Jó era baseada em um relacionamento, não em um contrato de prosperidade. Ele aceitou que o Criador tem o direito de ser o Criador. Essa rendição total é o que destrói o poder do medo sobre as nossas vidas. Se o Senhor deu e o Senhor tirou, Ele continua sendo o mesmo Deus digno de louvor em qualquer circunstância ou estação. Até mesmo o arrependimento final de Jó, no pó e na cinza, não foi um sinal de derrota, mas de vitória espiritual. Ele venceu o seu próprio orgulho e a sua necessidade de ter o controle. Ao se humilhar, ele foi exaltado. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Na vida de Jó, o fim foi marcado por uma paz que excedia todo o entendimento. Ele morreu farto de dias, deixando um legado que continua a fortalecer milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Talvez você esteja enfrentando perdas financeiras, problemas de saúde ou crises familiares. A mensagem de Jó para você hoje é: não desista de Deus no meio do caminho. O redemoinho pode ser assustador, mas é nele que Deus fala. O processo de restauração pode demorar, mas ele é certo para aqueles que permanecem fiéis.
A sua história não termina na perda. Ela termina na glória que será revelada. Deus tem o poder de devolver em dobro a alegria que o inimigo tentou roubar. Ao olharmos para a vida de Jó, vemos um rastro de esperança que nos leva até o próprio Cristo, o sofredor inocente que também clamou ao Pai e foi restaurado em glória. Jó prefigurou aquele que venceria a morte de uma vez por todas. Se Jó pôde confiar antes da ressurreição, quanto mais nós podemos confiar hoje, sabendo que o nosso Redentor vive de fato. Ele é a nossa âncora firme e segura em todas as tempestades, o nosso refúgio e fortaleza em tempos de aflição. Este documentário é um convite para você mudar a sua perspectiva. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho do Deus que sustenta as estrelas. Se essa história falou ao seu coração e te trouxe uma nova esperança, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por um deserto. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem o poder de trazer cura para aqueles que estão com o espírito quebrantado e a alma ferida. Obrigado por acompanhar este mergulho na história de Jó aqui no canal Decodificando a Fé. Que a paciência e a integridade de Jó inspirem os seus dias. Se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta série documental que transforma a nossa visão das Escrituras. Que o Senhor te abençoe e te dê paz, restaurando a sua sorte, assim como fez com o seu servo Jó. Até o próximo episódio, onde continuaremos a decodificar a fé.